Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Sobre autoestima, eu recebo hoje essas características voltando no que você passou na fase de alfabetização. Eu recebo crianças, mães um pouco mais assim atualizadas, em que a internet, né, trouxe aí a oportunidade delas. Nossa, meu filho não tá legal, o que tá acontecendo? Que ao mesmo tempo algumas ficaram em casa e deram aquela procrastinada. Teve umas que começaram a perceber que o filho estava acendendo a lanterninha ali da, meu Deus, tem alguma coisa errada. Então eu recebi essas famílias também lá na clínica. E eu tenho crianças muito pequenas, de 4 anos, que já dão os primeiros indícios ali, que a gente consegue perceber desde a educação infantil que essa criança não tá legal. A criança não aprende rima, não consegue seriar, não consegue parear, não consegue ter interação social, né? Buscando aí dentro dos transtornos da aprendizagem ou dos transtornos do desenvolvimento como TDAH. Porque te dá indício desde pequenininho. Dá. Mesmo aquele que não é hiperativo. Então, prestem atenção. Não é só a criança que é ligadinha no 220, não. A criança mais apáticazinha, que é desatenta, que tá toda ali. Esse indício vem desde a educação infantil. Então, se o professor ele conhece o desenvolvimento infantil, ele conhece os transtornos, ele vai conseguir chamar essa família e pedir ajuda. Não vai ter um diagnóstico nessa idade, mas a gente pode intervir precocemente para que não aconteça o que aconteceu com você, Yuri. Para que essa criança chegue muito mais preparada na época da alfabetização, que demanda muito do nosso cérebro. Porque demanda a parte motora, a parte cognitiva, a parte emocional, né? Então, assim, é um conjunto, é um compilado de informações que a gente vai receber e a gente precisa estar com tudo funcionando, as nossas engrenagens todas direitinho, para não dar problema. Ah, Gi, mas se eu fizer lá todas as intervenções, quando minha criança é pequena, eu tenho crianças que eu trabalho com precocemente, né? Assim, previamente, com idade de 4. Na minha clínica, a gente atende de 1 ano e 4 até 18 anos, é o meu mais velho. Mas, assim, de 1 ano e 4 até uns 3 anos e meio, a grande maioria traz mesmo do neurodesenvolvimento, suspeitas de autismo, enfim. Então, a gente trabalha ali, né? Depois disso, se já não tem mais indícios, né? Não fechou o diagnóstico, não é autista, só tem alguns atrasos, a gente trabalha isso. Então, eu tenho crianças que eu trabalho essa parte que a gente havia dito, né? Crianças que têm tudo e pode se levantar. Na verdade, clinicamente, eu já sei o que tem, né? Mas a gente não fecha diagnóstico. O psicopedagoga não fecha diagnóstico. Gente, olha lá, a gente levanta a hipótese. E encaminha para os outros profissionais, neuropsicólogo, que vai fazer também os testes, dependendo da idade, para ver o teste de QI, né? Enfim, passa para outros colegas, para todos. É multiprofissional. E aí, na minha cidade, geralmente é neuropediatra que vai dar ali o diagnóstico ou psiquiatra, né? Então, enfim. Então, eu recebo essas crianças, Yuri, e tenho criança lá de 4 anos que tem essas crises de respostinhas na ponta da língua, que fala, que faz, acontece, super hiperativas, e que depois elas choram, Yuri, choram porque não conseguem se controlar. Então, assim, dói demais. Você imagina uma criança de 4 anos já percebendo que ela não tem o controle de si mesma. E às vezes elas são reativas, não? Sim. Eu acho que às vezes não apenas a hiperatividade como um todo, propriamente dita, mas uma criança que às vezes é um pouco resposta na ponta da língua, reativa assim, você dá oi e fala, o que é? Tipo, é uma criança que já está reagindo negativamente ao seu ambiente. Exato. Eu me percebia como uma criança que só chamava a minha atenção ali. Eu tinha certeza disso. Se chamava a atenção de outra, era muito raro. Eu era um ponto focal negativo, entre aspas, na sala de aula ali, na alfabetização. E a criança percebe isso e ela às vezes pode somatizar de algumas formas, do tipo, ou se retrai, ou fica reativa, agressiva talvez. Exatamente. E o que eu tenho percebido, na grande maioria, é da reatividade, né? Eles vêm assim, e é muito engraçado, tem um caso muito legal, né? Não estou expondo aqui o caso, que eu perguntei, né, como a psicopedagogia, a gente trabalha a parte pedagógica também, então vamos ver os atrasos pedagógicos dessa criança, além da parte comportamental ali, como analista do comportamento. Que cor é essa?
Aí ele, você não sabe? Tipo assim, eu vim aqui pra você me ensinar e você não sabe, mas foi muito engraçado o jeito que foi que respondeu. Que cor é essa? Pra poder nomear as cores, pra eu saber, né? Se sabia as cores. Mas você não sabe? Foi tão assim, gente, que por dentro eu dei muita risada e dei muita risada depois. Mas na hora você tem que se controlar, né? Quanto psicopedagogo, quanto, né? Manter a linha ali, né? Gente, mas foi muito engraçado. Então, são uma das pérolas que eles soltam ali. E assim, crises que às vezes vêm, o ambiente familiar, Yuri, o ambiente familiar é muito prejudicial. Tá? Às vezes, né? Algumas vezes. Isso, nesse sentido. Claro, mais uma vez ressalto, não generalizando todos. Então, os pais... Criança não vem com receitinha, né? Com uma bula. Se viesse, ia ser muito mais fácil para todo mundo, né? Mas assim... Muitas vezes, o pai, o que eu percebo muito, né, falando desses aspectos comportamentais que a criança pode dar. Então, se a criança, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, vamos falar assim de um TDAH e possivelmente algumas características de TOD, eu recebo com crianças pequenas, né? Transtorno de oposição desafiante, né? Isso. Ou desafiadora. Do DSM-5 transtorno opositor desafiante. Isso. Então, assim, o TOD, eu percebo que eles vêm com essas características. Mas é agora, devido à pandemia, então a gente precisa intervir e ver qual vai ser a melhora, orientar essa família. Então, assim, por que eu falo no ambiente, Yuri? A gente orienta a família senta ali com você, chora, pede ajuda, não aguento mais meu filho, tem 4 anos e tá insuportável, a criança que dá show em todos os lugares. Você analisa esse comportamento, né? Hoje eu me intitulo como psicopedagoga ABA, porque eu uso todas as minhas formações para que possa agregar o meu trabalho, tanto eu quanto a minha equipe que trabalha comigo, a gente trabalha dessa forma, né? Porque se você está com um comportamento inadequado, blinda a aprendizagem, então você precisa estar organizadinho para que aprenda, né? Então, às vezes a gente recebe ali criança, mas meu filho sabe tudo na escola. Não, peraí, vamos organizar isso, porque vai chegar uma hora ele não escuta, ele não tem comportamento de ouvinte, como que ele vai aprender, né, Yuri? Se ele não para ouvir a professora falar, se ele atrapalha os colegas, enfim. Então, assim, o que eu percebo é as famílias desesperadas, mas achando que a gente tem um pó de pirlim-pim-pim, né? Só estralar o dedo, né? Só estralar o dedo. Então, eu deixo muito bem claro. Eu acolho, mas eu cobro. Isso eu deixo desde a primeira entrevista. Por quê? Porque eu falo, não existe pó de pirlim-pim-pim, eu sozinha não faço milagres. Tá, vocês estão vendo lá, vocês veem, né? Todo mundo indica, quer o nosso trabalho, enfim, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, quando a gente começa a passar a orientação, eu percebo que os pais não dão conta, né? E existe um pico dentro da análise do comportamento que a gente trabalha. Quando você começa a priorizar o que realmente é não, porque essa criança ouviu não a vida inteira. É não na escola, é não em casa, é não em todos os ambientes, né? Geralmente essa criança com essas características, né? Desafiante, que vem aí, que geralmente vem com uma hipótese de TDAH, mais com um TOD, transtorno positivo desafiador. Então, a gente trabalha desde pequenininho, porque tem alguns indícios. Alguns são mais latentes, né? Então, como será que é isso? Será que essa criança é o reizinho da casa? Às vezes. Não é? Vamos ver como é que é isso. Então, nem tudo, como eu já disse anteriormente, é TDAH e TOD, e nem tudo também é ali uma falta de educação. Então, a gente precisa fazer o quê? Precisa analisar. Então, oriento essa família e explico. Existe um pico dentro da análise do comportamento, né, cientificamente comprovado, que quando você começa, não. Então, quando eu explico para o pai assim, ó, pai, se essa criança pode pegar esse copo de água, por que o senhor vai falar não? Se ele pode, deixa ele pegar. Explicar o que é o não, né? O que realmente é o não. O não pode ser dado com uma carta de baralho, assim. O não, ele tem que ser não, né? Eu acho que, às vezes, os pais têm muito receio também, se sentem inseguros, do tipo assim, eu tô dizendo sim demais. Então, da próxima coisa que ele perguntar, eu vou dizer não, só para colocar, assim, 10% de não. Você tem que saber, né? Para não sair negando tudo. A gente... falta um pouco dessa clareza. Eu vou deixar você continuar, mas eu acho que o pai, quando ele é seguro do que ele tá fazendo, ele não precisa assim, cara, eu tô dizendo muito sim, acho que eu vou botar um pouquinho, jogar um pouquinho de não aqui na mesa pra equilibrar. Não, ele sabe a hora de dizer sim, de dizer não, ele sabe a hora de contornar.
Ele Sim. sabe a hora de observar. Não, vamos ver até onde ele vai com isso daí. Vamos observar. Porque, na verdade, a gente tem que, dentro da disciplina positiva, que eu gosto muito de falar, a gente tem que trabalhar o autoritarismo, né? Que é essa mistura de tudo. Ter empatia e também você é uma figura de autoridade. E não trabalhar o autoritarismo, o ser autoritário. É não, e eu que mando aqui, pronto. Figura de autoridade não é ser autoritário. Exatamente. E também negligente, né? Aquele pai good vibes, permissivo demais, né? Não dá pra ser assim. Então, tudo na nossa vida, né? Existe um equilíbrio. A gente tem que trabalhar com equilíbrio. Até me lembro que as meninas, minhas alunas, elas falam, Gi, você trabalha demais. Eu falo, calma que eu tenho equilíbrio. Eu tenho meus momentos de lazer. Que eles vê no Instagram, a gente não tá lá toda hora, né? Não é mesmo? A gente não tá lá toda hora trabalhando. São alguns minutinhos do nosso tempo que a gente passa ali e fala um pouquinho sobre a gente, sobre o nosso trabalho, mas enfim. Então, o que acontece? Eu explico para os pais o que realmente é não. Vamos analisar, eu deixo eles refletirem. Se ele pode pegar o copo de água, então você não vai falar não. Porque se você fala não só para dizer que eu vou falar não, como você disse, a carta de baralho, vamos lá jogar na mesa um monte de não. Aí ele faz uma birrinha ou algo do tipo. Aí você fala, tá bom, porque você não aguenta, né? Porque a criança vai fazer você, entre aspas, como eles mesmos dizem, passar vergonha. Então eu começo a fazer os pais refletirem. O que realmente é não, o que realmente é sim, o que pode, o que não pode, né? O que é correto dentro da perspectiva nossa, da cultura da família, né? Porque às vezes também você fala alguma coisa, por exemplo, eu peço muito para que eles tenham um momento família, de todo mundo comer à mesa, ter esse momento positivo, longe das telas, longe de celular, enfim. Mas às vezes é a cultura da família, não, eu quero que fique assim. Então, não dá pra gente mudar o mundo, mas a gente vai orientando, né? Mas é aí que tá. Se a gente vê que a falha é aí, e se você contatou o seu terapeuta, tá ali pra te orientar, vocês precisam entender, né? Eu digo muito a eles, porque é o que tá falhando. Então, primeiro, a criança vai ter um pico. A partir do momento que você começar a falar não, meu pai tá maluco, cara. Tá falando não, né? Dentro dele mesmo, esse cérebrozinho que tá acostumado, eu vou fazer uma birra, vou ter um comportamento ali disruptivo e vou conseguir o que eu quero. Vou romper esse não. Exato, vou romper esse não e vou ganhar. Então, tem crianças, Yuri, falando ali dentro também do comportamento inadequado, dentro do autismo, do TOD, enfim. Eles vão piorando. Então, é um pico de piora. Quando começa a família ter uma postura diferente, eles pioram. Então... Quando a família deixa de ser tão permissiva, aí a criança começa a intensificar esse comportamento. Exato. Mas, como eu já disse, cientificamente comprovado, não sou eu, Gisele, que estou falando. Isso é científico e quem está comigo aí, família, que está me ouvindo aqui, sabe que passou por isso. Eles ficam desesperados e eu aviso antes. Tá pronto? Vocês estão prontos? Estamos, Gi. Então, ok. Então, vamos lá. Então, essa criança, muitas vezes, piora. Ela começa, mas eu gritando não tá dando certo. Então agora eu vou me jogar no chão. E não deu certo. Então agora eu vou começar a atacar meus pais e bater. E não deu certo de novo. Ele vai se cansar, esse cérebro vai entender, não adianta mais. É claro que não é assim de uma hora para outra. O pai, ele tem que trabalhar, muitas vezes, profilaticamente, né? Trabalhar antes, vir falar, mostrar. Tem criança que precisa de rotinas através de PECs. PECs são aquelas figuras que você precisa mostrar. Agora a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo, para trabalhar com previsibilidade. Previsibilidade e sequência, né? Isso. E os pais também têm que controlar também o seu próprio temperamento, o seu autocontrole, né? Sim. Eu sempre costumo dizer ali dentro da psicologia também, organizem um espaço de vocês para vocês respirarem. Porque a vontade, cuidado com os gestos. Então, no autismo, por exemplo, que a gente ensina eles a ter essa empatia, a prestar atenção no outro, a ter mais contato visual. Então, eu falo para os pais, cuidado, porque muitas vezes eles mostram aquela cara de cansaço, né? E vira o olho, eu falo, cuidado, porque a gente está treinando para eles entenderem, né, essas expressões não verbais. Então, não façam isso, saem de perto. Então, organizem um espaço ali na sua casa, um cantinho para você respirar e voltar. E façam isso com seus filhos também. Olha, voltando assim, sem ser... Claro, quando eu falo autismo e falo dos outros transtornos, nós temos as nossas individualidades. Então... Sim.
Tudo que eu tô falando são dicas tanto para profissionais quanto para pais. Dicas mais gerais, né? Imagina. Isso, dicas gerais. Não tem como pegar uma receita e aplicar para todos, tá? Então, é passado por um processo avaliativo dentro da sala da psicopedagogia, dentro da clínica. Cada um tem o seu meio de trabalho. Mas, assim, é mais geralzão mesmo, que a gente vê mais, né? Ali no compilado de tudo. Então, organize esse cantinho, filho, quando você não estiver legal. Você vai vir aqui para refletir, para ficar quietinho, né? A gente ia ensinando essa criança a se autorregular. E mais uma vez eu ressalto, eles sofrem. Então você, professor, quando vê uma criança ali que está, às vezes, respondendo, sendo um pouco mais agressiva, hiperativa, que atrapalha os amigos, que atrapalha a sala de aula, com certeza essa criança está sofrendo. Com certeza, essa criança está sofrendo muito, eles sofrem. Então, assim, eu, com meu coração cristão, quando eu vejo, quando eles chegam em processo de crise na clínica, às vezes eles chegam porque estão bravos com os pais, ou aconteceu alguma coisa na escola, e muitas vezes vem cansado. E aí eles têm essa reatividade. Já peguei criança, a gente apanha também na clínica, viu? Levam uns arranhão, enfim, mas nem é com a gente, é que vem desse jeito. É o ambiente que propiciou aquilo ali. Então, porque a gente tem toda a didática dentro ali do consultório de não... que é isso, tentar para que isso não aconteça, né? Então, a gente trabalha com isso para que ali ele consiga se organizar. Mas, às vezes, chega, né? Chega desregulado, então a gente precisa regular. Então, é levado para dentro da sala, mesmo que a criança está se debatendo, está brava, está chorando, e a gente vai deixando a se organizar e depois a gente conversa sobre o que aconteceu. E Yuri, assim, saindo um pouco, porque a gente, quanto profissional, tem que tentar se manter, mas a gente tem um coração, né? A gente tenta se manter firme ali, não se abalar de frente àquilo, mas a gente tem um coração, e eu, quanto cristã também, que eu morro de dó, na verdade, porque você vê no semblante da criança, e quando a criança já tem, assim, porque a gente precisa ter um vínculo muito legal para que ela possa também te ouvir e desenvolver. O vínculo é tudo, gente. Escutem aí, amor, empatia, vínculo. E aí ele vem e te fala, né? Quando eu ouvi a semana passada, eu não consigo me controlar. Eu me arrependi. Crianças de 4 anos. Que conseguem entender que não está conseguindo se organizar.